Fala galera do YouTube, e continuando mais um terceiro vídeo falando sobre multivibradores, né? Eu fiz o primeiro vídeo falando do bistável, né? Depois fiz um outro lá com acoplamento direto, né? Binários não saturados com acoplamento direto, e agora eu vou fechar com multivibrador monoestável acoplado pelo coletor, tá? Só seguir lá os outros vídeos, só seguir pelo título que vocês vão ver que agloba o mesmo assunto. Então vamos lá. Tá, iniciando. No último artigo desse nossa série de vídeo aqui, examinamos a teoria do funcionamento do multivibrador monoestável acoplado pelo coletor. Nessa ocasião, foram deduzidas as fórmulas que permitem calcular a duração de pulso produzido, bem como os tempos de subida e descida. Uma melhor compreensão do assunto poderá ser fornecida por meio de um exemplo numérico, por esta razão, iniciaremos o presente vídeo aqui executando o cálculo das formas de onda nos vários pontos do multivibrador, como ilustrado aqui na figura 1, onde nós vemos aí, né? Temos aqui um circuito multivibrador monoestável usado para o exemplo numérico do nosso vídeo. O circuito utiliza o transistor OC71, né? Bem antiguinho para poder facilitar aqui na nossa fórmula. Sendo os valores dos componentes dados no esquema, né? Os valores aí vocês estão vendo, dado no esquema. Em primeiro lugar, será calculado a duração do pulso produzido após o gatilhamento, ou seja, o tempo que eu vou chamar de gama, tá? Aquele símbolo gama, de acordo com o que foi exposto na primeira parte desse nosso artigo que a gente está elaborando aqui. A fórmula para o cálculo é gama igual a 0,7 vezes RB1 vezes C. Substituindo os valores numéricos, tem gama igual a 0,7 vezes 56.000 vezes 0,000000002, que é igual a 78 microsegundos. A tensão de coletor do OC71, quando saturado, é relativamente alta, da ordem de menos 0,5 volts. Para transistores especiais, por exemplo, o OC140, essa tensão é menor que menos 0,2 volts. Mas só vai ser necessário uma correção no valor da tensão de base de T2 quando esse estiver cortado, o mesmo ocorrendo com a tensão na base de T1. A correção é efetuada de modo extremamente simples, basta somar ao valor de ECC a tensão de 0,5 volts. VB2 igual a R sobre R mais RB2, ECC mais 0,5. Portanto, trocando em número, VB2 igual a 56, que é o valor de R, sobre 56, valor de R mais 120, valor de RB2, vezes 2,5 volts, que é o ECC, mais 0,5, né? Que eu falei que usa para somar, igual a 1 volts. Portanto, o pulso de gatilho deve ter, no mínimo, amplitude de 1 volts para ser eficiente. O valor de VC1 após o gatilhamento será dado por VC1 igual a menos R sobre R mais RC1 vezes EBB. Trocando em números, VC1 igual a 56, valor de R, sobre 56, valor de R, mais 6,8, valor de RC1, vezes 10 volts do EBB, igual a menos 8,9 volts. Após o tempo gama, o capacitor C se carrega até menos EBB num tempo T igual a 3 vezes RC2 vezes C, que é igual a, trocando em números, 3 vezes 3.300 vezes 2.000 vezes 10 a 12ª potência negativa, que é igual a 10 microsegundos. Tá? Então esse 2.000 é o valor de capacitor, 3.300 valor do RC2 e o 3 um número para o cálculo. Aqui na figura 2 nos apresenta o gráfico detalhado das tensões principais do multivibrador da figura 1, sendo as tensões dadas em volts,
e o tempo em microsegundos, né? Como a gente pode ver aí, tá? Vamos falar sobre esse gráfico aí. Então nós estamos vendo aqui as principais formas de onda no multivibrador da figura 1, né? Então podemos ver aí VB2 e VC2 são as tensões de base e de coletor do transistor T2, enquanto que VB1 e VC1 são tensões de base e coletor de T1. A onda acima de VB2, que é essa onda aqui, mostra o pulso de gatilho, né? Pulso de gatilho. Então vamos falar do gatilhamento do multivibrador monoestável, né? No exemplo anterior, foi considerado um gatilho negativo aplicado à base do transistor em corte. Entretanto, também existe a possibilidade de efetuar o gatilhamento por meio de pulso positivo aplicado à base de T1, né? A fim de estabelecer qual o melhor processo, torna-se necessário uma análise das vantagens e desvantagens de um e de outro, ok? Então vamos falar do gatilho negativo. Está ilustrado na figura a seguir. Temos aí. Os pulsos negativos são aplicados à base de T2, né? Os pulsos negativos. É conveniente fazer com que a duração do pulso negativo de largura gama no coletor de T1 seja independente do pulso de entrada. Isso é, o último deve ser pequeno em relação ao primeiro. Tal é necessário para que, após o tempo gama, não esteja ainda aplicado o pulso negativo na base de T2, pois o transistor T2 continuaria a conduzir, o que é contrário ao bom funcionamento do multivibrador. Essa independência entre a duração do pulso de entrada e de saída é conseguida por meio do acusador constituído pelo capacitor C1, né? E pelo diodo D1. Diodo D1, tá? Eu mostro aqui na figura, tá? A vantagem de usar o diodo D1 em lugar de um resistor reside no fato de que, durante os picos positivos, ele apresenta um valor de resistência finito. No diodo semicondutor, o valor de resistência no sentido inverso é bem menor que nos casos dos diodos a vácuo. Com isso, os picos positivos produzidos pelo acusamento dos cantos posteriores dos pulsos de entrada são suprimidos, né? A existência do segundo diodo, né, D2, é justificada, pois o mesmo serve para bloquear a tensão contínua. Vimos no exemplo numérico que ela é da ordem de 1 volt, que há na base do transistor T2, né? Então veja bem, D2 é justificada, pois mesmo serve para bloquear a tensão contínua, como nós vimos no exemplo numérico, né, na ordem de 1 volt, que há na base do transistor T2. Agora vamos falar do gatilho positivo. Esse foi o gatilho negativo, agora o gatilho positivo. Pelo acusador, na nossa quarta figura aqui, constituído pelo capacitor C1 e pelo diodo D1, consegue-se um pico positivo, o qual é aplicado à base de T1. Como há um acoplamento capacitivo entre o coletor de T2 e a base de T1, este pulso positivo é aplicado também no coletor de T2, né? O pulso positivo pode ser de amplitude menor que no caso de gatilhamento negativo. Entretanto, este processo apresenta uma desvantagem muito grande. O pulso positivo interfere na carga do capacitor C, né? E, portanto, influencia, como é óbvio, a duração gama do pulso de saída. Isso é suficiente para tornar esse método não utilizável, de modo que só o processo de gatilho negativo é usado, apesar de ser necessário maior amplitude de pulso, né? No caso, então, só o processo de gatilho negativo é utilizado, apesar de ser necessário maior amplitude de pulso. Então, o que nós estamos vendo aqui nessa quarta figura, o pulso positivo de gatilhamento é aplicado à base de T1 por intermédio do acusador formado por C1 e D1. Este método não é utilizado na prática,
pois o pulso de entrada afeta a duração do pulso de saída. Agora vamos falar da variação de largura do pulso de saída. Como já foi visto, o pulso de saída tem a largura dada por gama igual a 0,7 RB1 vezes C segundos, RB1 em ômega e C em Farad. Então é evidente que para variarmos o valor de gama é suficiente variarmos ou o valor de RB1 ou o valor de C ou ambos. Por motivos econômicos, é conveniente, sempre que possível, efetuar a variação do valor de RB1, deixando o C fixo, o valor do capacitor fixo. Deve-se escolher para C um valor que seja bem maior que a capacitância parasita, a fim de evitar variações de gama ocasionadas pelas mudanças de temperatura ou mesmo quando substituímos algum transistor. O valor de RB1 é limitado tanto superior como inferiormente. Assim, não se pode aumentar RB1 indefinitivamente, pois para um menos EBB, EBB negativo, fixo, o valor de corrente de base do transistor T1 depende fortemente desse valor de resistência. Daí, se RB1 for muito grande, a corrente de base ficará muito pequena e o multivibrador tornar-se-á excessivamente instável, tá? Caso não seja possível atingir a duração gama desejada, mesmo utilizando o valor máximo permissível para RB1, torna-se necessário aumentar então o valor de C, capacitor. Convém salientar que, para os valores de constante de tempo muito grande, a queda de VB1 da base de T1 é tão lenta que uma pequena variação nos parâmetros do circuito já proporciona uma variação de gama acentuado. A figura 5 agora, que a gente vai ver, nos dá bem uma ideia dessa indeterminação de gama. Note-se como a curva de tensão é quase tangente ao eixo de 0 volts, Então, vamos ver. Está vendo a figura aí. Para diminuirmos o valor de gama, usando um capacitor C mínimo, temos que diminuir o valor da resistência RB1. Entretanto, não podemos usar uma resistência RB1 abaixo de um certo limite, pois é necessário limitar a corrente de base do transistor T1. Então nós vemos aqui, quando a constante de tempo RB1 e C for elevada, uma pequena alteração desta produz considerável variação na duração de pulso, Já vimos que após o tempo gama, o circuito não se recupera instantaneamente, mas sim após um tempo necessário para a tensão VC2 passar do valor zero ao valor menos EBB, dado aproximadamente por 3 vezes RC2 vezes C. Então, se antes de haver passado esse tempo, um novo pulso de gatilhamento for aplicado, a tensão de coletor de T2 será menor que menos EBB. Portanto, ao ocorrer a transição, a tensão VB2 não mais atinge o valor menos EBB, menos EBB, como de costume, mas sim um valor menor. A principal consequência disto é que haverá uma diminuição na duração de gama, como indica a figura a seguir. Aí, sexta figura. Em outras palavras, além de certo ponto, a largura do pulso de saída passa a ser influenciada pela frequência dos pulsos de gatilhamento. Como queremos que não haja essa interferência, construímos um multivibrador com C o mais baixo possível e uma resistência RC2 a menor possível. RC2 é determinada pela máxima dissipação de calor permissível para o transistor T2, para o transistor T2, pois procedendo deste modo, reduziremos ao mínimo a influência do tempo de recuperação do coletor de T2, Então vemos aí, quando a frequência do pulso de gatilhamento for tão alta que não permita a recuperação do circuito, os pulsos produzidos serão mais curtos do que normalmente, Dá para ver aí.
Agora, frequência de repetição dos pulsos de gatilho. Bom, até agora consideramos os tempos de comutação dos estados de condução dos dois transistores como nulos, mas como vimos no primeiro artigo dessa nossa série, todo pulso tem um determinado tempo de descida e um determinado tempo de subida. Esses tempos de subida e descida são importantes quando a frequência dos pulsos de entrada é alta, né? Então, o tempo gama torna-se tão pequeno que pode ser da ordem de grandeza dos tempos de subida e descida, e teremos na saída, ao invés de um pulso retangular, um pulso deformado em forma de trapezoidal, né? Como a gente vê na figura a seguir. Então vemos aí, nas altas frequências não se pode mais considerar os bordos dos pulsos como verticais, as bordas, né? Os bordos do pulso como verticais. Portanto, os pulsos passam a ter forma trapezoidal devido aos tempos de descida e de subida dos próprios transistores, né? Como a gente vê aí, VB1, VB, então, e VC1, tá? Aqui é a entrada, né? Que é o gatilho. Em baixas frequências, os tempos de descida e de subida são muito menores que gama, podendo, portanto, ser desprezados. Como esses tempos de subida e de descida são funções primordiais do transistor, é absolutamente necessário, quando se trabalha em altas frequências, que se empreguem transistores que possuam tempos de subida e descida pequenas para essas frequências. A qualidade do transistor é, então, determinada pela frequência de operação requerida do multivibrador. Para melhorar ainda mais a resposta do multivibrador, emprega-se mais um capacitor C2, como a gente vê na figura a seguir. Em paralelo com a resistência R, né? Em paralelo com a resistência R, aqui ó, C2 em paralelo com a resistência R. Esse capacitor C2 é chamado de capacitor de comutação. A finalidade desse capacitor é a de construir, juntamente com R e com a impedância de entrada dos transistores, do transistor T2, o assim chamado atenuador compensado, né? Não entraremos aqui em maiores detalhes sobre o princípio de funcionamento deste capacitor de comutação, pois o faremos num artigo aí, creio que, sendo que dá uma olhada, que acho que sobre o vídeo do multivibrador biestável, creio que falo sobre essa inclusão do capacitor aí, né? No vídeo que eu iniciei com capacitor com multivibrador biestável, né? Agora, falando do multivibrador monoestável como atrasador, convém darmos ênfase a esta aplicação do multivibrador monoestável por ser das mais importantes em sistemas eletrônicos de pulsos, né? Então, a figura a seguir ilustra um sistema retardador de pulsos, e na outra figura, que é a figura 9, podemos ver as formas de ondas obtidas. Vamos ver as figuras. Antes de ir para outra figura, né, sobre isso aqui que nós acabamos de estudar, figura 8, né? Aqui é um sistema retardador de pulsos formado por um multivibrador e acusador, né? Multivibrador, né? Formado por um multivibrador, um acusador e um diodo cortador. As letras dentro dos círculos refere-se às formas de ondas que eu vou mostrar na figura 9. Então preste bem atenção, ó. A, entrada, B, na base de T2, C, no coletor de T1, D, após o capacitor de desacoplamento, né, do coletor de T1, e E, a saída, tá? Então, como podemos ver aí, né, tá simbolizado, ó, A entrada, B, na base do transistor, C, né, no coletor do transistor, né, do transistor lá, D, após o capacitor de acoplamento do coletor, e E, a saída, tá? Que a gente viu lá no transistor, tá? T1. Então, o sistema atrasador é constituído, portanto, de um multivibrador monoestável, um acusador e um cortador ligado em série. O pulso de largura gama, passando pelo acusador, é transformado num pulso negativo
e num positivo, né? No pulso negativo e um positivo. O pulso negativo é eliminado pelo cortador e obtemos finalmente um pico positivo atrasado do pico original de um tempo gama, que, como vemos, é facilmente variável pelo ajuste de RB1, né? Então é isso aí, concluímos aqui mais um assunto, né, sobre o multivibrador, fechando aqui Tech de Eletrônica. Legal, dando boas-vindas aos novos inscritos aí, muito obrigado pela preferência aí, um abraço, deixa um joinha, deixa um like, tá, gente? Não esquece, quando assistir, já dá o like antes de terminar o vídeo, senão vocês esquecem, ok? Beleza? Um abraço também aos membros do meu grupo, um abraço a todos os professores de todas as escolas do Brasil, de eletrônica, né, escola técnica, de professores que dão aula também online, e os professores, as pessoas que sempre postam vídeos aí aqui no YouTube, nessas plataformas, ensinando eletrônica básica e tal, para quem tem interesse, para quem quer aprender eletrônica mesmo, não só tá de dica, de conserto, não. Quer, além de consertar, saber o que está fazendo, conhecer o circuito, que é importante, porque um técnico de eletrônica completa, ele conhece o circuito e conhece o funcionamento. O técnico que só conserta, ele é prático, mas nessa praticidade, né, nessa habilidade de ser prático, às vezes esbarra com algum problema que aí fica difícil de analisar por não conhecer o circuito a fundo, não sabia analisar o circuito, porque para analisar tem que conhecer o circuito e conhecer o funcionamento, e aí nessa hora falta e empaca, tá? Também hoje em dia é bom o técnico reciclar, se precisar fazer eletrônica básica novamente, né? A teoria nem tanto, não é se precisar, né? Porque a teoria é o funcionamento do componente, conhecer o componente, como medi-lo, né? E a básica já é o conhecimento do componente no circuito, né? E tem a básica mais profunda, que é o estudo só dos semicondutores, tá? É muito importante, além de vir as fórmulas, mas as fórmulas para técnico de bancada vem mais para a base de conhecimento, né? O que tem que prestar atenção é no funcionamento dos circuitos que usam semicondutores, né? Diodos Zener, diodos retificadores, diodos de alta velocidade, os transistores de todos os tipos, né? Aí vem casado com relé, capacitor, o transistor funcionando como chave, trabalhando em conjunto com LED, diodo LED, fotoacoplador, e aí ainda até os amplificadores operacionais. É bom estudar sobre isso para entender o circuito. Às vezes você pergunta, por que eu vou estudar isso? Pô, só quero consertar, mas ajuda, tu vai ver que abre a mente para análise. Você conhecer o circuito, conhecer o componente, porque às vezes a pessoa chega, tem técnico que quando chega no circuito que tem um CI digital, ele não sabe mais o que fazer, ele não sabe mais como medir ali, como é que é o sinal ali. Ele está acostumado com os CIs normais, né, que mede a tensão nos pinos, pino VCC, tal, mas e aí, como é que se mede o pino do inversor, por exemplo? Como é que eu vou saber se está funcionando ou não? Então é importante estudar eletrônica digital também, e a básica de semicondutores, análise de circuitos, e estudando semicondutores já engloba também transformadores, né, que quando estuda o circuito retificador, regulador de tensão, né, regulador que usa hoje em dia também circuito integrado operacionais, amplificadores operacionais, né. Então é importante estudar, gente, não é ficar só na aba não, tá? E não fica também igual esses técnicos que ficam postando vídeo de dica de defeito aberto no YouTube para o próprio cliente dele ver. Isso mostra que o raciocínio dele é tão fraco, ele deve ser um técnico tão ruim, que não raciocina que isso pode voltar contra ele. Então aqui a gente diz que é um sinônimo de burrice, né? Um técnico que faz isso, que posta mostrando, resolvendo o defeito da televisão, achando que só técnico vai ver, mas vai ver é curioso, técnico que não estuda, e o próprio cliente dele, né? Então é sinônimo de burrice, mostra que esse técnico não é bom de raciocínio, e se ele não raciocina para isso, imagina para consertar então, né? Porque se ele fosse inteligente, né, ele saberia usar o raciocínio e não faria isso, postaria de uma maneira mais técnica, como a gente faz aqui e outros professores. Esses sim são profissionais e verdadeiros técnicos de eletrônica. O resto aí tá tudo assim, até sem a básica, né? 99%, 98%, 97% se andar, sendo mais um pouco otimista, 97,9%. A maioria só conserta mediante a dica de outro técnico que sabe, né? Mas aí, né, a pessoa pega a dica, conserta e não pensa em sair do lugar, não pensa em ser igual o cara que deu a dica para ele. Ele fica no mesmo lugar, se acomoda e, como já tem YouTube da vida para ele procurar o defeito, ele vai consertando assim na bengala e nunca vai sair do lugar. E para nós que somos técnicos mesmo, nunca poderemos chamar esse de técnico. É um técnico gambiarra, né? Só conserta mediante a dica, mas não sabe o que está fazendo. Então isso aí, técnica de eletrônica. E até o próximo vídeo. Seja bem-vindo aos membros aí. E
se quiser ser técnico de eletrônica mesmo, conhecer eletrônica na veia da teoria a básica, a prática e o conhecimento do circuito, ser um técnico 100% técnico com habilitação mesmo, é só estudar eletrônica, não é só conceituar, é conhecer circuitos mesmo, porque você estudando análise de circuito, todo funcionamento de circuito, você está estudando tudo quanto é aparelho. Não vai precisar ficar que nesses esses que precisam de bengala para consertar um aparelho em sua oficina. É isso aí, Tech Eletrônica, até a próxima.